alunos do 9º ano do Instituto Dom Pedro I. Bem, pessoal, então, essa aula nossa, essa aula gravada aqui, ela tem por intuito dar continuidade ao que nós estávamos vendo no capítulo lá a respeito de evolução de animais e de plantas. Então, veja, nessa última aula que nós tivemos, nós finalizamos a parte da evolução das plantas. Falávamos sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós vimos, né, os aspectos evolutivos que separam cada um desses grupos. Nós vimos pelo livro, pelo capítulo, que esses grupos, esses grandes grupos vegetais, eles se originam, né, em aspectos evolutivos ali a partir das algas verdes. E aí, então, a partir das algas, nós temos o embrião sendo retido na planta-mãe e revestido por células, protegido por células estéreis. Então, essa característica do embrião ser retido e revestido por células estéreis separa as plantas das algas. E aí, então, nós temos lá, na continuidade, analisando aí a escalada evolutiva das plantas, nós temos as briófitas como sendo as plantas mais simples, aquelas que não possuem os vasos condutores de seiva. E por conta disso, por conta da ausência dos vasos condutores de seiva, nós teremos aí um porte pequeno, né? Um tamanho reduzido para as briófitas. Bem, as briófitas têm esse porte tão reduzido que, de repente, nós não teremos uma estrutura de folha, nós teremos a filoide, nós não teremos um caule, nós teremos um cauloide, né? A raiz, nós não teremos a raiz, nós teremos um rizóide, ou seja, tudo no diminutivo. Lembrando que, como nas briófitas não há um sistema de transporte de seiva, a água e os sais, eles são conduzidos ali, né, por processos espontâneos, no caso da osmose para a água, para os sais, nós vamos ter a difusão célula a célula ali no vegetal. Bem, aí então, continuando a escalada, nós temos lá as pteridófitas. Bem, nas pteridófitas, aí nós já temos uma inovação evolutiva. Qual é? A presença de vasos condutores de seiva. Só para constar, esses vasos são justamente o xilema e o floema. O xilema, que conduz a seiva bruta, água e sais minerais, e o floema conduz água com glicose ali dissolvida, ou seja, com aquilo que foi produzido na fotossíntese. Pois bem, então, falando aí, né, briófitas e pteridófitas. Mas, assim, o fato das pteridófitas terem vasos condutores de seiva, permitindo que elas possuam um porte mais avantajado, um porte maior, não as fez como grandes conquistadoras do ambiente terrestre. Por quê? Porque tanto briófitas quanto pteridófitas ainda dependem da água para a questão reprodutiva, visto que os seus gametas masculinos, eles são flagelados, ou seja, eles possuem um flagelo para o deslocamento ali em uma solução aquosa. Então, eles ficam na dependência da água por conta ainda do ciclo reprodutivo, e especificamente do deslocamento do anterozoide, ou seja, do gameta masculino nesse meio aquoso. A conquista do ambiente terrestre se deu com a próxima inovação, que foi justamente a questão da presença lá do grão de pólen. Então, nas gimnospermas, nós passamos a ter um aparelhamento mais sofisticado para esse mecanismo reprodutivo. Nós temos a presença do grão de pólen. E o grão de pólen, no caso das gimnospermas, são predominantemente transportados pelo vento, ou seja, não mais depende da água. Então, em gimnospermas, certo? Nós temos, além dos vasos condutores de seiva, que já surgiu nas pteridófitas, nós temos aí a questão da semente, não é? Ou seja, o embrião agora ele encontra-se ali protegido nessa estrutura chamada de semente. Bem, é com as gimnospermas que ocorre a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, por meio dessa inovação tecnológica,
inovação biológica chamada, não deixa de ser, né, uma tecnologia biológica, digamos assim, mas assim, por meio, a conquista do ambiente terrestre se deu por meio da questão lá do grão de pólen, né? Porque aí nós temos no grão de pólen, lá dentro do grão de pólen, nós temos o pronúcleo masculino, nós temos o gameta masculino, digamos assim, e isso vai fazer com que o processo reprodutivo das gimnospermas seja muito mais eficiente. Bem, na continuidade evolutiva, nós vimos aí, né, com gimnospermas, o aparecimento de sementes. Sementes. Já nas angiospermas, nós teremos o continuar, né, desse aprimoramento evolutivo. Além da semente, além de vasos condutores de seiva, as angiospermas elas terão também flores e frutos. Bem, veja a importância de flores e de frutos na questão do ciclo biológico, na questão da conquista definitiva do ambiente, né? Porque quem conquistou primeiro o ambiente, então, foi lá as gimnospermas. Mas quem solidificou, quem de fato predomina no ambiente terrestre, foram justamente as angiospermas, por conta dessas inovações aí evolutivas, né, que surgiram. No caso, as flores, elas representam uma maneira direcionada de promover o contato entre os gametas, né? Porque em gimnospermas, o dispersar, né, era feito, né, os grãos de pólen eram dispersos aí pelo vento. Então, é um processo aleatório, certo? Então, a eficiência, no caso aí, embora superior às pteridófitas, por não depender da água, mas assim, em relação às angiospermas, que possuem flores, né, que vão atrair, por exemplo, insetos, pássaros específicos para fazer ali o transporte, né, desse grão de pólen. Então, isso representa um avanço biológico muito grande. Além do mais, você tem, no caso das angiospermas, tem também os frutos. Os frutos, nesse aspecto reprodutivo, eles representam uma vantagem muito grande na questão da dispersão das sementes. Ora, essas sementes, elas, como o objetivo é se expandir, ganhar cada vez mais os territórios, né, para ter mais indivíduos, então faz necessário uma estratégia boa para a dispersão dessas sementes. Ora, e a dispersão dessas sementes vai se dar por meio, justamente, né, no caso das angiospermas, por meio do fruto. Porque o animal, ao estar ali consumindo aquele fruto, ele vai dispersar aquelas sementes. Então, nós temos sementes que serão dispersas pelo simples fato do animal levar de um canto ali para outro, né, transportando ali, deixando cair restos, né, daquele fruto que ele está se alimentando, e esses restos podem germinar, essas sementes podem germinar. Nós temos situações em que, por exemplo, algumas sementes elas já são adaptadas a germinar depois de passar pelo trato gastrointestinal de alguns animais, né? E facilitando assim o processo de germinação. Ou seja, então nós temos toda uma estratégia, certo? Bem solidificada, no caso das angiospermas, para essa conquista definitiva do ambiente terrestre. Bem, com esse momento aí, a gente encerra essa questão das plantas, certo? E aí, então, tem a atividade que eu passei para vocês. Eu passei uma atividade, enviem lá para o e-mail, a atividade da página 545 e 546. E no Desenvolvendo Habilidades, fechando esse capítulo, nós temos aqui também, nós temos algumas questõezinhas, são 3 ou 4 questões só, que abordam justamente essa questão da evolução. No caso aqui, tanto de animais quanto das plantas. Então, a primeira questão diz assim, tanto os conhecimentos provenientes da biologia molecular, como os conhecimentos sobre o sequenciamento gênico, corroboram com a teoria da endossimbiose. Nós vimos isso na aula, a questão da endossimbiose, né? Que envolve algumas organelas, aquela história toda. Vamos ver. Formulada por Lynn Margulies em 1970,
essa teoria tem impacto significativo no desenvolvimento, no estudo da evolução das espécies. Aponta a alternativa que indica os processos metabólicos dos seres vivos atuais que foram significativamente alterados pela endossimbiose. Olha, pessoal, nessa questão da teoria endossimbiótica, nós temos aí a origem de duas importantíssimas organelas lá do citoplasma celular. Justamente, né, nós teremos a endossimbiose, ou teoria lá da endossimbiose, explicando a origem de cloroplastos e de mitocôndrias, certo? Como vocês estão ainda, né, estão iniciando esses estudos de célula, então vale a pena relembrar aqui que cloroplasto é a organela, ou seja, a estrutura lá de dentro lá da célula, do citoplasma da célula, que está relacionada justamente com a fotossíntese. Já a mitocôndria, ela é também uma estrutura lá de dentro, lá do citoplasma da célula e que está relacionada com a questão da respiração aeróbica, ou seja, com a quebra de moléculas orgânicas com participação do oxigênio para a obtenção de energia. Ou seja, então, resumindo, tanto cloroplastos quanto mitocôndrias estão associados com processos bem importantes para a vida, né? Porque estão relacionados com a questão energética. Cloroplasto faz fotossíntese, participa na fotossíntese, mitocôndria na respiração aeróbica, ou seja, no processo de obtenção de energia para o metabolismo celular. Aí nós temos aqui a ponte alternativa que indica os processos metabólicos dos seres vivos atuais que foram significativamente alterados pela endossimbiose. Aí nós temos lá, letra A, processos energéticos, como a fotossíntese e a respiração aeróbica, né? Uma vez que algumas organelas, como cloroplastos e mitocôndrias, teriam sua origem na incorporação de células procarióticas. Bem, justamente, né? Essas organelas citadas aí, os cloroplastos e as mitocôndrias, né? Eram num passado muito remoto, muito lá atrás, eram organismos procariontes que foram englobados para dentro da célula. E ali eles passaram a funcionar tão bem que foram conservados ao longo da história evolutiva. É isso que afirma lá o processo da teoria endossimbiótica, principalmente no que diz respeito à origem de cloroplastos e mitocôndrias. Ok? Então, de fato, essa primeira letra A satisfaz como alternativa correta. Ok? Aí nós temos, só justificando alguns erros, alteraram significativamente a digestão celular. Digestão celular é feita por outra organela, que no caso são os lisossomos. Nada a ver aí. A absorção, cadê a absorção de nutrientes? Uma vez que as células primitivas provavelmente não tinham membrana plasmática. Olha, nada a ver com a questão de absorção de nutrientes, né? E aí, no caso da membrana plasmática, veja, a membrana plasmática é uma estrutura que existe em todas as células. Com movimento celular, a endossimbiótica teria alterado os movimentos celulares, já que uma célula anterior à fusão mitótica seria incapaz de sintetizar o citoesqueleto composto de proteínas. Olha, nada a ver, porque a endossimbiótica fala sobre cloroplastos e mitocôndrias, né? E aqui também, reprodução, nada a ver ali com a questão do DNA, embora, né, cloroplastos e mitocôndrias sejam as únicas organelas, isso será perguntado mais adiante, com certeza, ou no ensino médio, em vestibulares, ou aqui mesmo no assunto. Olá, cloroplastos e mitocôndrias são as únicas organelas citoplasmáticas, ou seja, do citoplasma da célula, que possuem material genético próprio, né? Possuem DNA próprio. Por conta disso, cloroplastos e mitocôndrias, eles têm uma capacidade de autoduplicação. Eles conseguem realizar uma autoduplicação independente do material genético existente no núcleo da célula, né? Eles conseguem fazer uma autoduplicação. Ok. Aí nós vamos aqui, a segunda questão. Na segunda questão nossa, fala sobre cladograma.
Olha, cladograma é justamente aquele esqueminha, né, evolutivo, no qual a gente coloca próximo aqueles que são mais evolutivamente mais familiarizados, ou seja, eles são mais íntimos do ponto de vista evolutivo. Na escalada evolutiva, eles são mais próximos, né? Eles possuem mais características comuns entre si, digamos assim. Então, esse esqueminha vai ser o cladograma. Então, o cladograma abaixo, figura 34, apresenta uma hipótese significativa das prováveis relações evolutivas entre anfíbios, répteis e mamíferos. Os números indicam características adaptativas que teriam surgido durante a evolução desses grupos de animais. Aí aqui ó, tem a característica 1, todos possuem a característica 1, ó, né? Porque todos estão depois desse ponto. Né? Vamos aproveitar para entender aqui a história do cladograma. A característica 2, só quem possui a característica 2 são répteis e mamíferos. E a característica 3, apenas mamíferos. Ok. Então, vamos lá. Vamos tentar compreender aqui quem poderia ser essa característica 1, a característica 2 e a característica 3. Está aqui, ó. Então, nós temos aqui os números 1, 2 e 3 correspondem às novidades evolutivas, ou seja, aquilo que vai surgindo, né, na escala evolutiva, que surgiram em um ancestral comum a cada grupo. São elas, respectivamente. Ora, vamos ver. Pessoal, a característica 1, por ela estar na base aqui, ó, do cladograma, quer dizer que todos os que estiverem acima possuem a característica 1. Então, vamos ver aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui, membros locomotores. Na letra A, por exemplo, todos possuem aí membros locomotores. Então, vamos ver, répteis possuem membros locomotores, mamíferos possuem membros locomotores, anfíbios. Então, veja, aqui é interessante dizer que um membro locomotor ele pode estar atrofiado em um determinado grupo ali dentro, né? Por exemplo, se eu considerar répteis, né? De repente você pode ter alguns répteis com os membros locomotores mais evidenciados ou atrofiados, certo? Vamos dar uma continuidade aqui. A embrião envolto por ovo, com casca e pelos. Cadê? Embrião envolto por ovo, com casca. Aí aqui seria o item 2, né? Cadê o item 2? Olha lá. Certo? E aqui o item 3, aí nós teríamos, cadê? Está dizendo o quê? Pelos. Justamente, pelos vai estar, é uma das características de mamíferos, né? Tá aqui. Vamos dar uma olhadinha. O pessoal parece que teve uma dificuldade, alguns mandaram inclusive dúvidas relacionadas a essa questão para mim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Glândulas sudoríparas. A todos eles possuem glândulas sudoríparas. Anfíbios vai possuir glândulas. Olha lá. C, brânquias. Característica 1, todo mundo tem que ter. Os mamíferos vão ter brânquias, anfíbios vão ter brânquias. Placenta, olha lá. O 2, a característica 2, que englobaria répteis. Placenta, não. Né? Ou seja, então, veja, pessoal, a gente dá para fazer por um processo de exclusão. Né? Então, eu tenho aqui, olhando as características, certo? Eu tenho a seguinte situação. Opa, cadê? Fugiu. Eu tenho aqui, eu vou jogar aqui presença de membros locomotores, certo? Eu vou jogar aqui a questão de ovos, certo? Ovos, cadê? Aqui, ó. Embrião envolto por um ovo, ok? Né? Lembre lá do ornitorrinco, na questão do mamífero, né? E aqui eu tenho também a questão dos pelos, ó, pelos, que seria aquela que vai fechar a característica 3. Portanto, nós temos aí a alternativa letra A. As outras letras apresentam incoerências grandes em relação ao preenchimento dessas características, ok? Aí nós temos lá, terceira questão. Vamos resolver essa terceira questão aqui bem rapidinho, que fala sobre plantas. Ó, no ano de 2010, o Brasil conseguiu cumprir a meta estabelecida pela Estratégia Global para a Conservação de Plantas, com o lançamento da primeira versão online da lista de plantas da flora
do Brasil, né? Flora, né, refere-se à planta, refere-se a fungo, refere-se à bactéria, né? Fauna é que eu teria uma referência a animais. É, esse marco para a botânica brasileira só foi possível devido ao empenho de mais de 400 pesquisadores que trabalharam em uma plataforma, onde as informações sobre a nossa flora eram incluídas e divulgadas em tempo real. O projeto Lista do Brasil, como ficou popularmente conhecido, foi encerrado em novembro de 2015, com a publicação de 5 artigos e suas respectivas bases de dados. Com grande entusiasmo, apresentamos em 2016 o novo sistema de projeto de Flora Brasil 2020, com a divulgação de descrições, chaves de identificação e ilustração para todas as espécies de plantas, algas, fungos conhecidas no Brasil. Pessoal, isso é só um contexto, né, mas interessante, né, que há esse trabalho de catalogação, né, é importante conhecer, catalogar para poder ter as políticas adequadas de preservação. Beleza. Mas volta para a questão. A tabela abaixo mostra a distribuição de 46.735 espécies nativas recolhidas até o momento. Né? Nativas, ou seja, que têm a origem aqui nesse ambiente. Ok. Algas, angiospermas, briófitas, fungos, gimnospermas e samambaias. Samambaias entraria aqui como uma pteridófita, né? Claro. Então, eu tenho, de acordo com a tabela acima, o número de espécies nativas brasileiras portadoras de vasos condutores de seiva reconhecidas até o momento é... Pessoal, quem é que tem vaso condutor de seiva? Ora, vaso condutor de seiva é justamente pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, vamos lá, ó. Pteridófita aqui, ó. Aí você teria que somar, né? Pteridófita, que é a samambaia, a gimnosperma, ok? E esse outro aqui, ó, os 33.296, né? 33.296 referente às angiospermas. Então, teria que fazer esse somatório e aí nós iríamos verificar um valor, né? Faz o somatóriozinho aí, nós vamos verificar o valor de 34.685, letra C, referente justamente à quantidade daqueles que apresentam vasos condutores de seiva. Certo, pessoal? Então, veja, façam a atividade, né? Uma atividadezinha que está aí na página 545, 546 do livro de vocês e mandem para o e-mail, ok? Nós estaremos disponível aí para tirar dúvidas, tá certo? Mas trabalhem, façam a sua parte e próxima aula nós daremos continuidade aos nossos conteúdos. Lembrando, né, de manter aí os cuidados relacionados ao isolamento, né? Enquanto tiver durando, né, essa ameaça aí do coronavírus, vamos manter os cuidados relacionados com a higienização, né, o uso de máscara, tá certo, pessoal? Então, vamos manter essas medidas, né?